sobre os trilhos da esperança, sempre pronta a cavar masmorra ao vício, e a virtude é templo de ofício, sempre pronta a cavar masmorra ao vício, e a virtude é templo de ofício. De Rondônia, loja mãe, busca paz, saber e harmonia. A história da maçonaria no estado de Rondônia confunde-se mesmo com os anos iniciais de existência da cidade de Porto Velho e com a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, a primeira reunião de homens livres e de bons costumes, reconhecidos como maçons, que tem-se registro naquela área que compõe hoje o estado de Rondônia. Ocorreu durante a construção da ferrovia. Eram tempos difíceis em plena selva. Nesta ocasião, maçons de diversas nacionalidades resolveram encontrarem-se em 1909 no acampamento número 11 da ferrovia, distante mais de 50 quilômetros da cidade de Porto Velho. Foi uma seção maçônica da loja denominada Sou Generis, cuja tradução fiel é Loja dos Templários, pois todos os maçons presentes estavam ali de passagem. Era o dia 24 de junho de 1909, dia comemorativo a São João. Contando com a colaboração de diversos acampamentos da ferrovia, reuniram-se em plena selva amazônica para iniciar os trabalhos da arte real. O próximo registro de atividades maçônicas no solo rondoniense tem registro no ano de 1916, quando maçons residentes da Vila de Presidente Marques, conhecida como Vila do Abonã, então estado do Mato Grosso, reuniam-se no dia 14 daquele ano e fundaram a loja União e Perseverança. Contudo, esta semente não prosperou naquela vila. 2 anos depois, em 1918, mais precisamente no dia 24 de janeiro, anunciava a edição do jornal O Alto Madeira a instalação da loja União e Perseverança em Porto Velho. À época, pertencente ao estado do Amazonas, tendo sido realizada na residência do mestre maçom Martinho Ribeiro Pinto, juiz municipal do termo desta cidade. Desde então, augusta, benemérita, grande benfeitora da ordem respeitável Loja Simbólica União e Perseverança, está vinculada ao Grande Oriente do Brasil, Rondônia. Durante um século, esta instituição presta serviços à sociedade rondoniense, no campo da filantropia, da ação social e do civismo. A origem da maçonaria como instituição está historicamente situada nas corporações de pedreiros medievais. Daí, adotar como seus símbolos as ferramentas deste ofício. No século XVII, essa maçonaria de ofício, chamada operativa, começa a aceitar nos seus quadros membros da nobreza, da burguesia e de outras profissões. Esta nova base social transforma lentamente a maçonaria operativa, resultando daí a maçonaria especulativa, tal como conhecemos hoje. Com esta transformação, os instrumentos usados pelos pedreiros são assumidos pela maçonaria especulativa como detentores de uma simbologia moral destinada ao aprimoramento do homem e da sociedade. Seja bem-vindo a mais um programa Documentos da Amazônia. O programa de hoje está homenageando o centenário da maçonaria no estado de Rondônia. A loja maçônica União e Perseverança, ela, como a maioria das lojas maçônicas da Amazônia, tem sua existência vinculada ao primeiro ciclo da borracha. Particularmente
as lojas maçônicas da província do Amazonas. Embora a ação da maçonaria na região fosse anterior a esse chamado primeiro ciclo da borracha. O espaço onde hoje está situado o estado de Rondônia, ele foi dividido antes da criação do território federal do Guaporé entre duas províncias, depois dois estados, o Amazonas e o Mato Grosso. A nossa maior área territorial foi desmembrada do Mato Grosso, apenas coisa aí de 16% saiu do Amazonas. No entanto, a grande influência na nossa história vem do Amazonas e não do Mato Grosso, pela dificuldade de contato dessa região com aquele estado. Sugeriu-se que se criasse uma ferrovia que contornasse um trecho encachoeirado do Rio Madeira, que muito dificultava o transporte de mercadorias por esse rio. Depois de duas tentativas, uma em 1872 e outra em 1878, iniciou-se a construção da ferrovia Madeira-Mamoré. A Madeira-Mamoré, ela inicia a ser construída em 1907, a última tentativa, e vai até 1912. Exatamente, então, nesse período é que nós teremos as primeiras manifestações maçônicas registradas nessa região. Eu digo registrada porque em história nós nunca podemos ser definitivos. É possível que tenha havido um outro evento qualquer, mas não se encontrou registro e se venha a encontrar no futuro. Assim é que em 1909, os trabalhadores norte-americanos da ferrovia, engenheiros, administradores, topógrafos, se reuniram numa loja chamada Loja Sojourner. Essa loja se reuniu para comemorar o dia de São João e, na ausência de uma estrutura maçônica física nessa região, eles abriram uma clareira na floresta, decoraram essa clareira e ali fizeram sua sessão maçônica e seu banquete comemorativo. Essa, então, é a primeira notícia de qualquer atividade maçônica na região do Alto Madeira. Em 1916, já concluída a ferrovia, algumas das suas paradas, das suas estações, conseguiram atrair população e formar povoados razoavelmente desenvolvidos. Normalmente as estações próximas àqueles rios que desembocavam no Rio Madeira. Esse é o caso de Abunã. Abunã é um rio que vem do interior boliviano, passa pelo Acre e desemboca no curso do trecho encachoeirado do Rio Madeira, coisa de alguns quilômetros após a Cachoeira de Araras, a montante. Ali então era uma estação de parada do trem e surgiu ali uma pequena povoação com posto fiscal, correios e uma série de equipamentos urbanos, também um hotel muito bem equipado que os americanos fizeram, porque ali pernoitava o trem antes de seguir para Guajará-Mirim. O trem, na verdade, ele não saía de Porto Velho e chegava a Guajará-Mirim no mesmo dia, ele pernoitava ali naquela Abunã. Pois bem, em Abunã, então, foi que se tentou fundar uma loja maçônica em 1916. Esse é o segundo registro que nós temos. Essa loja maçônica chamou-se Loja Maçônica União e Perseverança. O primeiro destaque que eu tenho a fazer é que a loja União e Perseverança é minha loja mãe, loja na qual
eu iniciei na maçonaria, tive a oportunidade de iniciar na maçonaria nesta augusta e respeitável loja. O Grande Oriente, antes de ser Grande Oriente do Brasil Rondônia, ele pertencia ao Grande Oriente do Amazonas. Posteriormente, foi criado a loja União e Perseverança. A loja União e Perseverança é a loja máter do estado de Rondônia. É a loja da qual surgiram todas as lojas hoje jurisdicionadas ao Grande Oriente do Brasil Rondônia. O Grande Oriente do Brasil Rondônia é composto de 42 lojas em todo o estado. Essas lojas são oriundas da loja máter, que nós chamamos loja mãe, a loja União e Perseverança. As nossas origens se dão da época do Abunã, da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, no ano de 1916, quando então, na Vila de Abunã, os trilhos ainda não tinham chegado na estrada de ferro, naquele município, e lá os irmãos se reuniam em galpões, em tendas, mesmo a loja não sendo regularizada. Posteriormente, com a conclusão da estrada de ferro Madeira Mamoré, a loja perdeu o objetivo lá por conta das distâncias. E isso fez com que os irmãos migrassem aqui para Porto Velho. A história da loja maçônica União e Perseverança se confunde com a estrada de ferro Madeira, com a construção da estrada de ferro Madeira da Mamoré, porque foi esses irmãos da estrada de ferro Madeira Mamoré que deram início, em 1916, à montagem da nossa oficina, que só veio a ser regularizada no ano de 1918, através do nosso irmão saudoso, nosso irmão Braga, que foi o nosso primeiro venerável mestre. Essa loja, que agora completa 100 anos, é uma das lojas mais envolventes da maçonaria de Rondônia, se não dizer da Amazônia. Aqui, nessa região, foi palco, desde 1909, da vinda de maçons, que vinham pelos trilhos da estrada de ferro Madeira Mamoré, que chegavam para fazer suas reuniões ao ar livre, nos vagões, e há um farto documental a respeito disso. A loja União e Perseverança atinge seu apogeu no seu centenário, cuidando das pessoas, fazendo benemerências, trabalhando em prol das pessoas que mais precisam, e está sempre envolvida em ações sociais e de beneficência. A loja União e Perseverança é uma loja feita de grandes irmãos maçons, maçons envolvidos com o bem-estar da população, com o bem-estar das instituições, respeitando a lei do Estado e a lei do Brasil, como assim mesmo respeita as suas próprias leis. Cheguei aqui na União Perseverança, vindo da loja Fraternidade Acreana, número 883, e me filiei aqui ainda na gestão do nosso irmão José Moreira Couto, em seguida nosso irmão Francisco. E aqui muito trabalho. Na época nós tivemos muita dificuldade, mas enfrentamos e vencemos. E ao longo do tempo, nós tínhamos somente a delegacia do Grande Oriente do Brasil, né? E o Venerável formou comissão para aumentar o número de lojas, para criar o Grande Oriente do Brasil, Rondônia. E assim fizemos, trabalhamos, fomos nos municípios, trabalhamos sem parar. E conseguimos. Hoje funciona o Grande Oriente do Brasil, Rondônia, que tem bastante integrantes da loja União Perseverança. Eu sou o grande secretário de Previdência Social e hospitaleiro da loja, com
o apoio dos irmãos da União e Perseverança, são muito unidos os irmãos, conseguimos trabalhar e temos êxito nos nossos trabalhos. Aqui cheguei como tantos outros pioneiros, egressos de vários estados do Brasil, em busca de dias melhores. Vim de Minas Gerais, logo após a criação do estado de Rondônia, e onde vim com o objetivo de estruturar as telecomunicações neste estado, com tantos outros colegas. Aqui fizemos a história de nossa vida. Aqui criamos raízes. Então logo cheguei, fui convidado por um ex-colega e depois irmão, Alfredo Cortez, que era avô da minha esposa. Entrei na loja e aqui fiz história. Também ocupei todos os cargos da loja, cheguei ao grau 33, fui membro ativo do Grande Oriente Estadual de Rondônia. E é uma satisfação poder viver esse momento histórico. Então, um irmão que tomou a iniciativa de fundá-la no Abunã veio a Porto Velho e sugeriu que essa loja fosse transferida para Porto Velho. Esse irmão, José Pordeu de Alencar, também vinculado à atividade do extrativismo gumífero, foi dono de vapor no Rio, na região acreana, e foi dono de extensões de seringais no Rio Abunã. Vindo para cá, então, ele houve uma reunião aqui e aceitou-se a ideia de se transferir. Mas as atas posteriores começam a indicar que essa ideia fica um pouco abandonada na medida em que o próprio Por Deus ele não tem muito como estar presente em Porto Velho, já que seus negócios estão no Abunã. Então, a loja começa a se desenvolver, de certa forma, autonomamente em relação àquela diretoria. Iniciam, então, os trabalhos, até que, em determinado momento, já antevendo todas as autorizações necessárias do Grande Oriente do Amazonas, funda-se a loja em 24 de janeiro de 1918. Poucos meses depois chegam todas as autorizações e a loja fica perfeitamente regularizada e instalada. Esse momento inicial da loja maçônica União e Perseverança, ele é um momento bastante rico por várias razões. A cidade está começando. Porto Velho, na verdade, começa em 1907, quando se abre a clareira para construir o ponto inicial da ferrovia Madeira-Mamoré. E ao redor desse pátio ferroviário vão se aglomerando pessoas das mais variadas nacionalidades. Assim é em Porto Velho. Se nós estudarmos a origem, a procedência desses primeiros irmãos que fundaram a loja aqui em Porto Velho em 1918, nós veremos coisas muito interessantes e que tem tudo a ver com o primeiro ciclo da borracha. Primeira coisa, a maioria absoluta nordestinos, né? Eram pessoas que, todos nós sabemos, o Nordeste foi um grande fornecedor de trabalhadores para a Amazônia nesse período, principalmente em razão das grandes secas que assolaram especialmente o Ceará a partir de 1877. Ora, por que Porto Velho tinha condições de sustentar uma loja que sobrevivesse?
porque aqui você tinha uma vida urbana mais consolidada. Você tinha aqui comerciantes, né, representantes de empresa de navegação, funcionários da Ferrovia Madeira Mamoré, enfim, toda uma gama de pessoas vinculadas a atividades urbanas, né, que permitiam a sua permanência na cidade, o que garantia, então, a regularidade, né, dos trabalhos maçônicos. Então, após a fundação, a primeira grande atividade foi a construção desse templo, né, que após a doação de um terreno e algumas permutas e negociações, inicia a ser construído em 1923. Todo venerável, em sua gestão, todos que atravessaram gestões aqui, sabiam da responsabilidade de manter esse povo se reunindo, agregando, congregando na UP. Então não é tão simples. São jantares, são formas de atrair os irmãos em loja. Bem, atrás dessa maneira de gerar renda, a nossa preocupação vinha dos antigos. Os antigos contavam histórias. Veronese, essas janelas não aguentam mais, são de madeira. E eu encrencava, eu era jovem ainda, quando venerável. Por que de madeira? Por que não de vidro? Porque tinha um padre que ensinava os meninos no catecismo a quebrar a vidraça da maçonaria. E depois colocaram a de madeira e hoje está podre. Daqui a pouco elas caem. Saí numa campanha para fazer janelas de ferro, estão aí. As janelas metálicas nos deram mais segurança, mas para isso eu precisava de renda. Resgatamos então um colégio que nós tínhamos alugado ao governo, porém não tinha mais essa renda. Na época eu era assessor do governador, corri atrás e conseguimos resgatar esse aluguel. Mais tarde, outras gestões foram desenvolvidas para gerar renda, mas o mais emocionante não foi fazer janelas de ferro. O mais emocionante numa gestão de venerável, como vai ocorrer no centenário, foi a minha fase onde coube receber um título pela loja estar fazendo 75 anos. E aquilo nos emociona muito. Foi quando a Loja Simbólica União e Perseverança, em 1947, recebeu o título de grande benfeitora da Ordem, aos 75 anos. A nossa administração, basicamente, inicia-se com a do venerável mestre Sávio Iglesias, que em 2011 assumiu a venerança e eu, como primeiro vigilante, passamos a uma gestão voltada para o centenário. A partir daquela época, lançamos um slogan rumo ao centenário e viemos de lá para cá trabalhando em prol para que se acontecesse essa festa que ora se aproxima. Fizemos muitas mudanças, preparamos a loja, o meu mandato foi de 2013 a 2015, e aqui pudemos preparar a loja, estruturar, melhoramos a estrutura física, pintura, digitalizamos na minha administração toda a documentação da loja, para que a loja pudesse, assim, dessa forma, chegar ao centenário com a sua história mais fácil de ser pesquisada e de ser encontrada. Todos os secretários daqui fizeram excelentes trabalhos, mas eu senti que faltava algo para esta oficina. Quando o venerável me incumbiu dessa tarefa, digitalizamos todos os documentos desta oficina, que gerou em torno de uns 40 mil documentos. Foi um resgate histórico. Hoje nós temos todos os documentos dessa oficina digitalizados. Qualquer informação que o irmão queira, ou
profanos queiram, nós temos essa informação online. Foi criado também um site, nós temos o site da loja, que é lojaup.mvu.com.br, onde temos todos os cadastros dos irmãos recentes, em torno de uns 90, com seus cadastros, fichas técnicas, graus e atividades. Então, me sinto muito honrado em ter participado desse trabalho com o ex-venerável, na sua administração, o ex-venerável Luiz Demar Soares. E logo após assumi a venerança, 2015-2017. Levantamos todos os cadastros e fichas e história de todos os irmãos que passaram por essa loja. O venerável que me sucedeu, que é o Renato Ximenes, ele era o meu secretário, e naquela oportunidade tivemos um trabalho intenso na documentação e digitalização de todos os irmãos que por aqui passaram. Quero finalizar registrando a importância que nós sentimos nesse momento de viver o centenário da loja mais antiga do estado de Rondônia. Esse movimento nos traz uma força em ter um título destacado. Hoje nós somos benemérita, grande benfeitora da ordem, respeitável loja simbólica União e Perseverança. Mas, em seu centenário, o atual venerável Pedro Carvalho terá uma emoção muito maior que a minha. A loja vai receber do Grande Oriente do Brasil o título de Cruz da Perfeição Maçônica. Todos os maçons, todos os irmãos que nos antecederam fizeram um trabalho brilhante, engrandecendo o nome da instituição, elevando o nome da loja União e Perseverança para o seio da sociedade. O alicerce principal da maçonaria e o trabalho primordial que a maçonaria faz e sempre foi feito e respeitado pela loja União e Perseverança é a filantropia. É o alicerce, é o trabalho em que os maçons se dedicam para ajudar aqueles que mais precisam. E são 100 anos que esta loja vem sem intervalo, sem parar nenhum momento o trabalho dedicado à sociedade, àqueles que mais precisam. Então é uma honra muito grande para o Grande Oriente do Brasil Rondônia ter como loja jurisdicionada a esta potência a loja maçônica União e Perseverança. E da mesma forma que a nossa loja é centenária, a maçonaria em nosso estado também é centenária. Então estamos aqui representando tanto a loja União e Perseverança quanto a maçonaria do estado de Rondônia. Foram destacados na vida social, política ou empresarial do nosso estado, pertenceram a essa loja desde então. Eu vou citar aqui alguns apenas. O segundo prefeito de Porto Velho, Dr. Joaquim Tanajura, médico baiano, foi venerável dessa loja. O primeiro prefeito de Porto Velho não foi venerável, mas era maçom. Só que o mandato dele encerra antes da loja iniciar suas atividades, né? E daí para cá nós tivemos inúmeros maçons que se destacaram. Por exemplo, o governador de Rondônia, primeiro governador do território federal do Guaporé, que hoje é Rondônia, era maçom e foi venerável dessa loja. O último governador do estado, coronel do Exército, Jorge Teixeira, também era maçom. Nós temos inúmeros irmãos que se distribuem pelas mais variadas atividades, né? E a maçonaria é isso, é o seu trabalho institucional, mas é também a ação dos irmãos em sociedade. Vou pegar um exemplo aqui,
O hino de Porto Velho, por exemplo, ele foi composto por um irmão nosso iniciado nessa loja, o irmão Cláudio Batista Feitosa. E nós estávamos aqui em loja, há alguns anos atrás, mês de janeiro, era uma sessão inicial. Era uma sessão em que o nosso venerável, o irmão Juraci Jorge da Silva, ministrava a sessão, sendo o palestrante da noite o irmão Jorge Peixoto. O irmão Jorge Peixoto falou-nos sobre a saga da loja União e Perseverança, número 947, no estado de Rondônia. Desde o seu início, lá na cidade de Abunã, a vinda para cá, para essa cidade de Porto Velho, devido à chegada da estrada de ferro Madeira Mamoré, a filiação de outras lojas adaptadas a essa mesma loja União e Perseverança, enfim, falou tudo sobre a história da loja União e Perseverança. Ao término da sessão, por sinal uma noite muito chuvosa, com muito relâmpago, se escutava muito estrondo lá fora, era o mês de janeiro, e sendo Porto Velho uma cidade da Amazônia, a Amazônia chove muito, o irmão Jorge Peixoto se aproximou de mim e disse: mestre, eu quero que você faça o hino à loja União e Perseverança. Dada a minha profissão, eu nunca tinha composto nenhuma música, mas alguns dobrados, algumas músicas de boba, mas sendo uma missão, eu respondi a ele: o difícil eu faço agora, o impossível demora um pouco, mas eu faço. Fui para casa e durante essa semana aquilo ficou batendo no cérebro, batendo na cabeça, fazer o hino, fazer o hino. Eu me lembrei e tentei versificar. Em Abunã nasceu a loja da União e Perseverança. Mais ou menos o verso saiu assim: em Abunã nasceu a luz da União e Perseverança. Hoje, em Porto Velho, reluz sobre os trilhos da esperança, me referindo aos trilhos da Madeira Mamoré, da estrada de ferro Madeira Mamoré. Em Abunã nasceu a luz da União e Perseverança. Hoje em Porto Velho reluz sobre os trilhos da esperança. O estribilho eu montei dentro do jargão maçônico e tentei modificar algumas palavras, mas sem perder o conteúdo do verso. Dizia assim: sempre pronta a cavar masmorra ao vício, e a virtude é templo de trabalho. Eu botei trabalho, mas depois eu troquei para ofício. Sempre pronta a cavar masmorra ao vício, e a virtude é templo de ofício. Sempre pronta a cavar masmorra ao vício, e a virtude é templo de ofício. Os últimos versos, 4 versos, eu falei sobre a história e a finalidade da loja União e Perseverança, que é: de Rondônia, loja mãe, busca paz, saber e harmonia, com homens livres, sempre à ordem, para o progresso do Brasil. Joguei esses versos, são 11 versos, com estribilho, e musiquei. Peguei a música, mais ou menos, que eu
Musiquei da seguinte maneira. Em Abunã nasceu a luz da união e perseverança. Hoje em Porto Velho reluz sobre os trilhos da esperança. Sempre pronta a cavar masmorra aos vícios, e a virtude é templo de ofício. De Rondônia, loja mãe, busca paz, saber e harmonia, com homens livres sempre a ordem para o progresso do Brasil. Essa é a minha contribuição para os 100 anos dessa loja, uma contribuição modesta, que eu espero que daqui a que seja acessível a alguém. De Rondônia, loja mãe, busca paz, saber e harmonia, com homem justo sempre a ordem para o progresso do Brasil, sempre pronta a cavar masmorra ao vício, e a virtude é templo de ofício, sempre pronta a cavar masmorra ao vício, e a virtude é templo de ofício. As ações da União e Perseverança, ou seja, da maçonaria através desta loja, são muito importantes no que se refere a crianças e idosos. Para vocês terem ideia, a Casa de Apoio, a Cássia Amarela e as 2 creches que são trabalhadas e apoiadas pela União e Perseverança recebem pessoas de todos os estados, até da Bolívia. União e Perseverança é um símbolo maçônico dos mais importantes que nós temos no Brasil. A loja União e Perseverança é feita de grandes homens e apoiada por suas grandes mulheres, as nossas cunhadas. Temos diversos trabalhos sociais nos bairros, também com apoio dos irmãos. E eu agradeço muito por ser membro da loja União e Perseverança, por essa união, essa fraternidade, nós conseguimos trabalhar em prol da sociedade, né? Esperamos que continue sempre trabalhando em prol da comunidade e de nossa loja União e Perseverança. As nossas comemorações vão se dar mais intensamente nessa semana, onde teremos uma sessão ritualística, comemorativa, onde nessa sessão estamos recebendo a medalha de condecoração de honra ao mérito do Marechal Rondon. Medalha essa fornecida pelo Instituto Histórico e Geográfico, na pessoa do senhor governador e da nossa amiga da UP, nossa amiga professora Ieda Basakovs, que é presidente do nosso Instituto Histórico e Geográfico do Estado de Rondônia. Da mesma monta, estamos também recebendo uma medalha do Grande Oriente do Brasil, na pessoa do Grão-Mestre-Geral, pelos 100 anos de maçonaria, a medalha Cruz da Perfeição Maçônica, que será entregue nessa mesma sessão. Então vamos olhando as personalidades que aqui cruzaram, aqui trabalharam. Esse venerável hoje dá o nome do Hospital de Base Ari Pinheiro, em sua homenagem, médico pioneiro de Rondônia. Quantos pioneiros essa loja trouxe? Através de toda a mecânica, da dinâmica da Madeira Mamoré e de outros movimentos, como as associações representativas do comércio e da indústria, todos com gente da União e Perseverança agregada, dentre elas o governador Aloysio Pinheiro. Então, essa força de liderança da UP que nos emociona também. Havia um quadro aqui, logo que eu entrei, eu era aprendiz, e eu ficava surpreso ao ler o nome dos irmãos que estavam naquele quadro na parede. Vários nomes são nomes de ruas em Porto Velho. É a história presente. A epistemologia que nosso irmão Dante fez ao escrever o livro De Abunã Nasceu a Luz, ele traz um documento
algo sério que tem registrado na memória as verdades que nos levaram a concretizar o sonho dessa loja, estabelecer e fazer progressos não só na maçonaria, mas como na sociedade como um todo. A maçonaria está sempre presente. Ela está presente no seu dia a dia, da política brasileira, das instituições brasileiras, no respeito às ações, no respeito às leis, no respeito às pessoas, no respeito às crianças e na educação. A maçonaria, eu diria que é uma entidade de educação, porque ela ensina-nos a ser melhor cada dia, o homem ser um homem de bons costumes e, sobretudo, livre, por isso mesmo. E com toda a vontade de trabalhar, esses 100 anos mostram dinâmicas que sempre construíram e vão continuar construindo, edificando um mundo melhor. E esse futuro é o nosso compromisso. Nós não esperamos pelo futuro, nós construímos o nosso futuro. E isso é feito aqui toda quarta-feira em nossas sessões. Nossas ordens do dia são destinadas a melhorar, a progredir, a trazer à humanidade dias melhores. Então essa é a nossa missão, essa é a nossa loja que agora tem 100 anos. Para mostrar para a sociedade que a maçonaria é una, a maçonaria é uma única e não existe divisão de água. Existe um trabalho conjunto entre as potências e a sociedade. Por isso, como grão-mestre estadual que estou, tenho a honra, e como filho desta loja, de hoje poder estar falando a toda a sociedade brasileira e quiçá do mundo, porque a maçonaria é universal, falar da importância desse centenário, dos legados deixados pelos nossos irmãos, e o compromisso assumido pelos nossos irmãos atuais para dar continuidade neste trabalho. E tenho certeza que a partir de hoje nós estaremos com as baterias recarregadas para entregar a outros irmãos que deverão iniciar e esta loja se perpetuar e, quiçá, fazer o seu segundo centenário como aniversário. Foi durante o governo reformador de Dom José I, transcorrido entre 1750 e 1777, que a maçonaria passa a fortalecer-se em Portugal. Seu primeiro-ministro, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, e depois Conde de Oeiras, foi o arquiteto das reformas ocorridas quando secretário de Estado do Reino durante todo o reinado de Dom José I. Pombal foi iniciado maçonicamente entre 1738, quando em missão diplomática na Inglaterra, e em 1746, quando servia ao seu país na corte de Viena. As reformas de Pombal desagradaram profundamente a nobreza e o clero, pois derrubaram antigos privilégios, cujo ápice foi a expulsão dos jesuítas de todos os domínios portugueses em 1759. Com a morte de Dom José, sua esposa, Dona Maria I, assumiu o trono, apoiada pela nobreza conservadora, que promoveu impiedosa perseguição a tudo que lembrasse a era pombalina, inclusive a ordem maçônica. Assim também no Brasil, através de seu sucessor, Dom João VI. Apesar de um clima adverso marcado por prisões, perseguições, os maçons em Portugal e no Brasil, foi fundado em Portugal o Grande Oriente Lusitano. Transcorria o ano de 1801. O avanço de Napoleão Bonaparte sobre a Península Ibérica culminou com a invasão de Portugal em 1808. A corte portuguesa, para não ficar submetida ao invasor, retira-se para o Brasil, iniciando com este ato uma série de medidas que viriam a culminar com a independência política da antiga colônia. A elevação do Brasil à condição de reino
a Portugal e Algarves, colocou-o, de fato, como sede do reino. A manutenção da corte no Brasil prolongou-se, todavia provocando descontentamento dos portugueses. Uma conjuração se formou para opor-se à influência inglesa no governo português, tendo como centro o Grande Oriente Lusitano. O movimento foi descoberto e várias prisões foram efetuadas, dentre elas a do grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, mestre maçom Gomes Freire de Andrade e Castro, castigado severamente com enforcamento em 1817. O Brasil, embora tenhamos notícia da existência de lojas maçônicas já no início do século XVIII, atribuía-se a influência de maçons em vários movimentos de emancipação ocorridos no período colonial. Temos que destacar a participação da maçonaria em nosso território, trabalhando na libertação dos escravos da província do Amazonas, em 1884, 4 anos antes da Lei Áurea. Augusta Benemérita, grande benfeitora da Ordem, respeitável loja simbólica União e Perseverança, é um marco interessante na construção da maçonaria em território rondoniense. Como bem destacou o escritor Dante Ribeiro da Fonseca, na sua obra Augusta Cruz da Perfeição Maçônica, União e Perseverança, 100 anos de história. Finalmente, devemos registrar que, daqueles que participaram das primeiras reuniões lá em Abunã, também tiveram presentes na primeira reunião em Porto Velho, tais como José Por Deus de Alencar e Henrique de Carvalho Santos. Chegamos ao final de mais um programa Documentos da Amazônia. Hoje, contamos a história centenária da maçonaria no estado de Rondônia. Na próxima semana, uma nova história para você. Fica aqui o convite para um novo encontro.